E no Direto ao Ponto de hoje, a gente vai analisar a matriz de bordado da Alessandra, que é a nossa aluna lá da eBordados Academy, tá? Então, Alessandra, seja bem-vinda aqui, tá? E a gente vai fazer análise juntinhos aqui do seu bordado. Primeiro vamos analisar o bordado, o resultado, ver o que ficou de errado, analisar o que possivelmente levou a um resultado ruim ou possivelmente um resultado bom. A gente vai analisar juntos isso aqui. E posteriormente a gente vai lá para o software Wilco Embroidery Studio para analisar os nuances, os detalhezinhos da programação, para eu estar recomendando possíveis ajustes para você melhorar a qualidade e a produtividade do seu bordado também, tá? Então vem comigo aqui. A foto não está muito boa, tá? A foto que você me mandou está um pouco embaçada, mas dá para a gente ver, dá para a gente observar alguns detalhes. O primeiro detalhe que me chamou bastante atenção, Alessandra, que eu não gostei, e aí eu vou te falar por que eu não gostei, depois você me fala se faz sentido, se fez sentido enquanto a máquina executava esse bordado. Eu percebo que esse tatame aqui da âncora, tá vendo? Houve uma torção muito grande aqui na costura. E essa torção exagerada na costura aqui, ela força demais o tecido, tá? Enquanto a máquina está bordando. E isso causa vários problemas. Dentre eles, esse desencaixe que é bem aparente aqui também, tá vendo? Esse desencaixe aqui. Então, cria um acúmulo de ponto, aumenta a densidade, aumenta a carga de pontos por conta do ângulo. O Wilcon ele ficou meio perdido aqui na hora de fazer essa angulação, e isso foi para o bordado dessa forma. É claro que o que a gente cria na programação lá no software, quando leva para a máquina, vai bordar aquilo que a gente criou na programação. Então a matriz é a peça-chave aí para um bordado de sucesso. Se a gente não fizer uma boa programação, criar uma boa matriz de bordado, é óbvio que o bordado também não vai ficar bom, tá? Então a gente vai analisar isso no Will, com essa torção aqui, para saber como você fez e de que maneira que a gente pode recomendar para melhorar. Essa costura branca em volta dessa corda, eu penso que muitas vezes na programação de bordado, menos é mais. Tudo bem que na arte original tinha esse detalhezinho, mas eu penso que não fazer dessa costura branca representaria uma qualidade melhor no bordado, uma vez que isso aqui é muito, muito estreitinho na espessura dessa cordinha, para ainda fazer essa costura branca por cima. Não ficou, na minha visão, não ficou com um aspecto muito legal, não. Beleza, segundo ponto. Terceiro ponto, essa faixa, ela não ficou com um contorno muito apropriado, não ficou muito interessante. Está me parecendo também muitos pontos brancos da bobina por entre o marrom, a gente pode perceber isso aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, aqui embaixo também. Dá a sensação que a linha da bobina está branca, e a gente vai analisar outra foto que você me mandou aqui do avesso do bordado já já. E as letrinhas também ficaram bem fininhas. Então, basicamente, são esses os aspectos que mais me chamaram a atenção aqui nesse bordado. O desenho dessa faixa também me parece que ela não está muito legal, tá vendo? Está meio fora de formato. Aqui está mais largo, aqui já está estreitinho, aqui já está colando aqui na costura branca. Vamos analisar todos esses aspectos para saber exatamente o que a gente pode recomendar para melhorar. Analisando o avesso do bordado, eu consigo ver branco demais, ou seja, está tudo muito branco, ou seja, a linha da bobina está frouxa ou a linha superior está apertada demais. E eu consigo afirmar isso pela quantidade de linha branca que eu estou vendo no avesso. O ideal é a gente ter menos aparição de linha de bobina, né? Principalmente, eu vou usar como aspecto esse ponto cheio desse objeto aqui. Está 100% branco, tá vendo? E o certo é a gente ter aqui uma proporção de 1/3 dessa coluna em ponto cheio de linha branca apenas, 1/3, ou seja, só o meiozinho dela deveria ter um filetezinho de linha branca da bobina. Se está tudo branco é porque a linha da bobina está frouxa ou é porque a linha superior está apertada demais. É claro que, Gixon, mas eu regulei, pode ser sujeira no pratinho de tensão da linha, da caixa de bobina, que está impedindo a tensão, impedindo que a caixa de bobina tensione o fio para poder bordar certinho. Pode ser algum compartimento onde a linha superior está passando, está agarrando enquanto vai bordar, e aí aperta demais a linha superior e força a linha da bobina para subir. Então tem vários aspectos aí que precisa cuidar, além de tensão, de regulagem, tem que ver também o caminho por onde a linha passa, sujeira e tudo mais, tá? Bom, agora vamos analisar a programação em si desse bordado. Vamos colocar aqui para fazer o redesign, para a gente ver a ordem, né, o caminho que você usou para fazer a programação, a lógica em si. Vamos dar aqui um Shift R, vamos colocar para redesenhar devagar. Ó, exatamente aqui, ó. Vou até voltar um pouquinho para te mostrar melhor, tá vendo? Exatamente naquela partezinha ali que eu me preocupei, que torceu demais, ó. O tatame, tá vendo? Aqui ele está com um determinado ângulo, ó. E aqui ele já torce dentro do mesmo objeto. Isso não dá certo, não tá legal.
Olha só, olha a quantidade de ponto que ele tem que fazer nesse espaço, nesse curto espaço de tempo, para poder torcer essa angulação aqui e ela chegar no grau zero aqui em cima, que é o 0 graus, que é horizontal, né? Então dá um acúmulo de ponto muito grande aqui nessa parte. A máquina, por sua vez, sofre, fica pesado, o aspecto do avesso do bordado fica meio duro ali pela quantidade de pontos. Enfim, causa uma série de problemas, mas é bem simples de resolver, eu vou te mostrar já já. Aí aqui embaixo ele está fazendo já a parte da faixa. Faltou ponto de suporte, tá, Alessandra? Faltou ponto de suporte nesse tatame. Agora, teve um detalhezinho também aqui na cordinha, em ponto cheio, que deu problema. Várias coisinhas bem pequenas, assim, nada de muito grave, não, sabe? A programação tá legal, só precisa de alguns cuidados para melhorar o aspecto do bordado lá na máquina. Primeiro deles, vamos por etapa, tá? Primeiro deles é acertar a angulação desse objeto aqui. E eu vou trabalhar dessa forma para poder ficar mais fácil, a gente vai contextualizando cada etapa, cada elemento da sua programação aqui no Will. O que faltou aqui, Gibson? Faltou só definir essa angulação de ponto. Então, clicou nessa ferramenta, define a angulação desses pontos, dá Enter e pronto. Resolvemos o problema desse objeto aqui. Se você observar lá na foto, ó, vou te mostrar na foto onde que eu já tinha percebido um problema. Ó, tá vendo? Tá uns pontos soltos aqui, ó, exatamente nesse sentido que eu estou fazendo com o mouse. Esse é o problema. Então a gente corrigiu isso fazendo aquilo ali, angulando os pontos, né, fazendo a angulação dos pontos corretos. O que eu tiraria? Eu tiraria esse objeto, essa costura branquinha. Eu acho que, como eu disse, menos é mais. Não vai fazer falta aqui no nosso bordado, porque ele é pequeno, para receber essa costurinha aqui, tá? Eu acho que o aspecto não ficou legal, então eu recomendo tirar. Que mais? Aqui no cantinho teve um desencaixe, mas nitidamente por conta do desenho em si, que não está respeitando ali a sobreposição correta dos objetos. Então é preciso só você readequar o formato do objeto para que ele vá até o limite ali do contorno. Porque senão ele vai desencaixar mesmo. Se no Wilcon ele já não está respeitando, né? Se no Wilcon ele já não está respeitando o contorno, não é no bordado que vai dar certo, tá? Basicamente você ajusta aqui, tá? Mas eu não vou ajustar mais não, você já entendeu a missão aqui. É só ir ajustando aqui, colocando o preenchimento até o limite do contorno, para a gente não ter aquele problema que aconteceu lá no bordado, como a gente já viu, aquele desencaixezinho nessa parte de cima aqui, tá? Agora, o mais sério para mim nesse bordado foi essa angulação, essa torção de angulação que a gente teve aqui. E aí, para te mostrar o que eu estava falando ainda há pouco lá no bordado, a quantidade excessiva de pontos que a gente tem se deu nessa área aqui. Ó. Perceba que cada pontinho branco, e aí eu vou mudar a cor do fundo da tela para você observar isso com calma. Cada pontinho branco desse é a perfuração da agulha, ou seja, a agulha está costurando, está dando um ponto em cada pontinho branco desse. Só que olha a quantidade de pontos que a máquina vai dar no bordado, na verdade deu, porque você já bordou, em uma distância de 1,6, 1,7 milímetros, sabe? Nem 2 milímetros de distância. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 4, uns 40 pontos, tá? Bem aí, uns 40, 38, 40 pontos, em uma distância de aproximadamente 1,7 milímetros. Ou seja, a máquina vai costurar, ela vai perfurar em uma distância de 1,7 milímetros, 40 pontos. Então, assim, é muito ponto para uma área muito pequena de espaço, tá? E isso por quê? Simplesmente porque você forçou a angulação desse objeto, criando uma angulação aqui que não é adequada para esse formato de objeto. Dixon, como é que eu faço para resolver isso? Bem simples. Nesse caso, você vai selecionar o objeto, vai vir aqui em enchimento complexo, vai dar um cliquezinho. Pronto, a mágica aconteceu. Só de fazer isso, você está dizendo para o Wilcon o seguinte, olha, reaplica a ferramenta enchimento complexo nesse objeto para mim. E como naturalmente a ferramenta enchimento complexo ela só tem um ângulo, não necessariamente que é obrigatório, mas ela só tem por padrão um ângulo apenas, ela reaplica o ângulo do ponto, deixando um ângulo reto. Claro, aí nesse caso você vai tirar aqui, eu vou tirar o ponto traponto, tá? O ponto não, vou tirar a ferramenta traponto que está ativada aqui, e a gente pode colocar, por exemplo, um ângulo zero aqui, se você quiser, tá? Eu, sinceramente, eu não faria esse objeto aqui em cima em tatame como sendo o mesmo objeto, não. Eu faria isso aqui separado, colocaria em ponto cheio só esse anelzinho aqui separado. O resto pode ser tatame que não vai dar problema, não. Por quê? Por que, Dixon, que você não faria isso aqui em tatame? Porque é muito estreitinho, quer ver só? É uma distância aqui ó, de só 2 milímetros para colocar tatame. É muito ponto, sabe? O tatame ele tem uma característica de densidade, de grande área de preenchimento.
sabe? Então, colocar tatame nessa área estreitinha, a máquina dá muita costura. E eu vou ativar aqui, desativar o True View para você ver, olha. Cada pontinho desse branco é uma costura. Então, muitos pontos em uma área também pequenininha. Se você troca por ponto cheio, o ponto cheio tem, por natureza, ele aplicar a costura nas extremidades, ou seja, nas duas extremidades da coluna do ponto, que vai ser a esquerda e a direita. Basicamente, no meio não teria necessidade de colocar pontos. No caso da, se aplicássemos o ponto cheio aqui nesse objeto, ou seja, criar um objeto em ponto cheio. Resolveria isso aqui, tá? Então, basicamente é isso. Corrigimos aqui então essa torção do ponto. Agora ele vai ficar retinho, a máquina vai ter mais facilidade de bordar. Não descarta a hipótese também de você ajustar todo o desenho, tá, Alessandro? Ó, precisa ajustar e criando alguns nozinhos de travamento aqui, ó, e alinhando. E aí eu vou colocar o tecido, o plano de fundo com uma cor mais clarinha para facilitar a identificação, ó. Tá vendo? Precisa você ir ajustando aqui, ó, para ele ficar no limite certinho do contorno, porque senão ele vai continuar desencaixando o bordado lá na hora da máquina executar esse bordado, tá? Então precisa ajustar isso aqui na programação para o bordado ficar certinho. Tá, o que mais aqui que eu observei? Letrinha. As letrinhas estão muito estreitinhas. Nesse caso, é a característica da letra, tá, Alessandro? Não estou falando que a letra está errada. Pode ser essa letra mesmo. Só que para não ficar tão estreitinho, e claro, aqui na tela já está estreito. Quando borda, tende a encolher e ficar mais estreito ainda. O que você pode fazer? Ativar a compensação de repuxo para as letras ficarem um pouquinho mais cheinhas. Ó, 0,25. Vão ficar mais agradáveis quando bordar, vai ficar com uma aparência melhor, vai ficar com um corpo maior, né, a espessura, e aí, visualmente falando, você vai conseguir ter uma leitura mais adequada, o desenho vai ficar mais elegante, tá? Pouquinha coisa assim já resolve, beleza? Outra coisa que eu observei aqui, aí é uma questão de redesign mesmo, tá vendo? O desenho, ele não tá com um formato legal, tá vendo? Tem que ajustar aqui, ó. Tem que caprichar um pouco mais na silhueta desses traços aqui, ó, para a gente ter um redesign melhor aqui nessa parte. Ó. Tá vendo? Contornar melhor aqui, ó. Refazer essa parte do desenho, tá? Refazer para que nós tenhamos aqui um redesign mais adequado. É claro que aqui eu estou editando. Eu, sinceramente, não recomendaria nem editar. Seria até melhor criar de novo esse elemento, porque editar vai acabar dando até mais trabalho. Mas, enfim, seria exatamente isso. Ajustar aqui se você for editar ou criar de novo, respeitando, fazendo com que esses traços desse desenho, dessa faixa externa, eles respeitem o traçado do desenho original. Para a gente ter exatamente aqui ó, a mesma espessura, né, a mesma distância aqui, ó, é claro, não adianta eu sugerir a alteração do de fora se o de dentro também estiver torto. Então tem que fazer um só, e a partir de um bem feito, que pode ser até o de dentro, inclusive, mas também ele não está. Tá vendo? Ele está torto também, ó. Ó, ele está torto, aqui ele deu uma quebrada aqui, então tem que pegar a arte original e redesenhar essa parte de novo, e a partir de um, você pode fazer o outro através do recurso aqui de deslocamento simples, por exemplo. E aí você vai ter os dois com o mesmo espaçamento, porque ele vai ser uma cópia, porém ampliada, tá? Um tamanho um pouquinho maior ali, justamente para a gente ter um deslocamento igual em toda a forma dos dois objetos ali quando comparado. Aqui, por mais que eu ajuste de fora, o de dentro também está torto, então vai continuar não ficando legal. E se eu fizer o contrário, vai continuar errado, porque o desenho de dentro está torto também. Ó. O branco aqui, por exemplo, ó, ele está entrando aqui para dentro, ó, ele está fazendo uma torção aqui. Então aqui tem que abrir um pouquinho mais. Então, assim, vai dar um trabalhinho para editar, dá para editar, dá. Mas, se você quiser, você pode usar, por exemplo, aqui, ó, exibir a imagem de fundo que a gente tem aqui, ó, e fazer o redesign de novo, tá? Fazer o redesign de novo. Aí, o que, que você pode fazer? Faz pela borda, ou seja, faz o redesign a partir desse objeto de fora aqui, ó. Então, aproxima bem aqui, ó, e vai com calma fazendo o redesign dessa forma aqui, usando a arte como referência, sabe? E tenta ser o máximo, o mais fiel possível para você ter uma qualidade visual legal aqui da programação, sabe? Não só da programação, do bordado em si. Porque o bordado, depois que vai para na tela do computador, acaba sendo lindo, mas ó, aqui ó, não posso deixar, tá vendo? Ó, essa barriga aqui eu não posso deixar, a menos que depois eu editasse. Mas eu prefiro vir aqui ó, e editar de uma vez. Ó. Ou seja, antes de seguir com o desenho, eu já estou ajustando o traçado. Então, esse redesign aqui ele vai ser importante para a gente melhorar a qualidade do bordado lá na máquina. E aqui, mais uma vez, ó, a gente vai criar uma torçãozinha de leve aqui. Estou fazendo esse objeto de novo só para te dar um caminho, um norte, tá?
Não estou fazendo com muito capricho, não. Estou fazendo rápido aqui para o vídeo não ficar muito grande. Ó, deu errado ali, então tem que travar o ponto direito. Então tem que ter, assim, um certo cuidado, não avançar para continuar o desenho enquanto não tiver ajustadinho. E ainda assim você pode depois melhorar o aspecto do desenho editando o traçado. Nesse caso aqui a gente pode colocar, por exemplo, o ponto tatame, que é o mesmo que você usou lá, e aí a gente tem uma forma melhorzinha. E aí usando o que eu falei ali do deslocamento simples, você pode trabalhar um deslocamento aqui, ó, de, por exemplo, menos, vou botar menos 2 para ver. Eu vou colocar corrido simples. Ó, menos 2. O que eu fiz aqui? Ó? Eu gerei automaticamente um novo elemento para fazer a parte interna. Olha só a distância como ficou legal. Vamos colocar nas mesmas cores lá para você ver como já melhorou o aspecto, tá vendo? Eu só criei um baseado na arte original e o outro eu criei a partir do deslocamento simples, colocando um valor de menos 2 milímetros, porque ele duplica, deixando um espaço de 2 milímetros entre os objetos aqui. E aí, se você procurar, ó, todo o formato dele em volta foi preservado com base na originalidade da arte. Diferente do que a gente tem aqui que você redesenhou. Ó. Vou colocar lado a lado só para você, só para título de comparação, tá, Alessandra? Olha lá, ó. Você consegue perceber que há uma diferença de redesign. Ó. A espessura entre o contorno e o preenchimento aqui, ó, aqui embaixo toda uniforme, e aqui em cima, no seu caso, ela ficou meio torta e tal. Então faz isso que vai melhorar o aspecto do seu bordado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para recomendar. Esses objetos em branco aqui, ó, eu também recomendo você não trabalhar com ponto de suporte. Você trabalhou com ponto de suporte, você trabalhou com 2 pontos de suporte, é muito. Não precisa de ponto de suporte nenhum, porque ele é muito estreitinho. Você colocou um para a borda e um zigue-zague. Tira ambos. Não coloca ponto de suporte nenhum nesses objetos aqui, ó. Não precisa. Tá? Porque é muito estreitinho o objeto. E além disso, trabalha com espaçamento um pouco maior também. Ou seja, define aqui um espaçamento de 0,65 e pode trabalhar uma compressãozinha de repuxo um pouco maior também, então de 0,30. E aí você vai ter um bordado, essa parte dos detalhes aqui do reflexo branquinho, por cima do tatame, com mais leveza, com uma espessura legal, sem muito acúmulo de pontos, tá? Vai melhorar o aspecto do bordado e a máquina você vai ver que a máquina vai bordar até mais leve, vai até sorrir quando está bordando. Eu costumo brincar que a máquina sofre quando vai bordar, dependendo da programação. E é verdade. Principalmente se for uma máquina doméstica de bordar, essas máquinas profissionais. Industrial não tem muito disso não, porque as máquinas industriais ela tem uma força para costura muito maior, né? Então ela sofre menos. Aqui eu não fiz, eu estou acabando ajustando aqui enquanto eu estou conversando com você, mas aqui eu tinha recomendado lá no início fazer um ponto cheio aqui, né? Faz um ponto cheio em vez de fazer tatame. E aí o bordado ficaria show de bola. Consecutivamente, quando você bordasse, você ia ver que ele ia melhorar bastante o aspecto, tá? Se você quiser também, você pode, Alessandra, colocar aqui um pouco mais de um arcozinho de leve aqui, ó, tá? Você pode dar um arqueado aqui, ó. Pode ser tanto dessa forma aqui, né, através dessa ferramenta, e aí você ajusta as letras aqui, ou pode ser o arco também, esse modelo aqui manual aqui, ó, esse linha livre, que você define a própria angulação através de criar uma linha. Você cria deixa eu colocar a linha livre, não, desculpa, linha fixa. Pode colocar qualquer forma vai ser bom. E aí você cria um nozinho aqui embaixo e você ajusta a angulação de forma facinha, tá vendo? Foi exagerado, aí você pode girar também a letra aqui dentro, ó, e ajustar aqui, girei demais, ajusta aqui, pronto. Já melhorou, tá vendo? Ela está acompanhando o formato ali da faixa, né? Fica melhor o aspecto. Beleza, Alessandra? Basicamente é isso. Fazendo isso, vai ter uma qualidade melhor para o seu bordado. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo e a gente se vê numa próxima análise. Tchau, tchau. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que, na minha opinião, é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!